Olá! Dando continuidade ao estudo das éticas modernas, em especial as contribuições britânicas à filosofia moral, hoje estudaremos uma ética baseada em direitos naturais, a partir de John Locke, um dos seus principais expoentes, uma ética que hoje nós conhecemos como sendo uma ética de direitos humanos. Bem, então, para começar, é importante fazer alguns esclarecimentos sobre a definição e a compreensão geral de John Locke da própria ética. A ética, no sistema filosófico de Locke, é uma ciência especial, dedutiva, que nos apresenta intuições como sendo proposições morais fundamentais, a partir das quais nós podemos inferir uma série de regras de conduta. Bem, então, para começar, é importante dizer que Locke não escreveu nenhuma obra propriamente ética no sentido técnico que temos usado. Todavia, ele é autor de importantes escritos epistemológicos, ele é um dos fundadores do empirismo clássico inglês, e de obras filosófico-políticas como esta, Dois Tratados do Governo, onde nós encontramos, como veremos, uma série de pressupostos éticos que fundamentam a sua filosofia política. Bem, antes de entrarmos na concretização, no estabelecimento desses pressupostos éticos, convém dizer, então, que, para John Locke, as intuições são o fundamento da filosofia moral dele. O que significa intuições aqui? São proposições autoevidentes, a partir das quais nós deduzimos, enfim, regras de conduta. Logo mais, eu exemplificarei algumas dessas proposições fundamentais do seu sistema ético. Todavia, é importante a gente aqui já caracterizar de alguma forma essa expressão intuicionismo, então, como sendo um certo movimento metaético que surge nesse período, que estabelece, por analogia com a matemática, ou as verdades da matemática, que a ética ela está fundada numa certa faculdade moral, a intuição, e que é a partir dela, então, que nós podemos justificar proposições morais particulares. Bem, é claro que John Locke não é o maior representante do intuicionismo nesse sentido, são os autores Samuel Clarke e Richard Price, os intuicionistas clássicos. Na metaética contemporânea, Moore e David Ross são considerados intuicionistas. Há inclusive um movimento hoje de neo-intuicionismo, que em geral se contrapõe do ponto de vista normativo ao utilitarismo. Bem, como veremos, segundo Sidgwick, por exemplo, em Locke há um certo intuicionismo latente. Bem, então, esclarecendo a concepção de ética, ela é uma ciência dedutiva que ocupa um lugar especial na classificação, na tipologia das ciências por Locke, que se fundamenta basicamente na intuição de que temos direitos naturais. E a partir disso, então, extraímos algumas afirmações, alguns regramentos cotidianos. Bem, agora, do ponto de vista desse tipo de ética, então, nós claramente poderíamos dizer que são exemplos, as éticas dos direitos, sejam direitos naturais ou como nós entendemos hoje direitos humanos, éticas deontológicas, que estabelecem, então, reivindicações ou titularidades, que são das pessoas, e a partir delas, então, nós temos como dizer que para os outros é uma obrigação respeitar aqueles direitos. Bem, trata-se de uma ciência, então, dedutiva, a ética,
que tem os seus próprios modos de estabelecer intuições fundamentais, e a partir delas, então, nós temos regras de comportamento. Né? Mais especificamente, né, claramente, a ética consiste, então, na procura dessas regras e medidas das ações humanas que levam à felicidade e os meios para praticá-las. Né? O fim disso tudo não é a simples especulação, mas é, claro, o estabelecimento daquilo que é correto e da efetiva adequação da nossa conduta. Né? Bem, então temos aqui claramente também, né, uma certa tensão entre uma concepção de ética fundada em direitos, que seria deontológica do ponto de vista normativo, e a justificação das regras, né, com um certo apelo à felicidade, e é nesse sentido que Sidgwick diz que John Locke tem um certo utilitarismo incipiente, né, latente e tudo mais, que começa a se desenvolver, como veremos nas próximas videoaulas, a partir de Bentham, Mill e etc. Bom, tendo feito esse esclarecimento inicial sobre o conceito de ética, convém agora dizer que, do ponto de vista, então, filosófico-político, John Locke é um contratualista clássico, né? Assim como Hobbes, que, como veremos logo mais, né, tem algumas similaridades, mas tem muitas diferenças em relação ao modo como se descreve uma condição natural que subsistiria se o Estado deixasse de existir. Né? Bem, e claro, o Locke foi um crítico dos hobbesianos do ponto de vista ético, afirmou explicitamente em cartas que os hobbesianos tinham uma filosofia que não cobria todas as nossas obrigações. Né? Então, apesar de ele ser também um contratualista, no sentido que nós estabelecemos, né, na videoaula passada, quer dizer, como uma filosofia política que pensa contrafactualmente como seria a sociedade humana sem o Estado, e assim justifica a necessidade do Estado, Locke tem profundas divergências em relação aos hobbesianos do ponto de vista moral. Bem, e nós percebemos então aqui, né, que temos o referencial teórico do contratualismo, esses três movimentos, né, uma certa condição natural, que novamente não pode ser entendida como uma constatação empírica, histórica e tudo mais, um certo pacto, né, um certo contrato de passagem e a instituição e justificação do Estado. Bem, é a partir desse conjunto de conceitos, então, que o Locke estabelece as suas principais teses éticas. Bem, para começar, então, vamos entender como Locke caracteriza a existência dessa condição natural caso o Estado não existisse. E aí tem projetado, então, está aqui nesse livro, né? No segundo tratado, eu não vou mencionar o primeiro, né? Ele diz que nesse estado de natureza, contrariamente ao que os hobbesianos pensavam, né, é um estado de perfeita liberdade e é também um estado de perfeita igualdade. Quer dizer, a descrição que ele mostra, né, dessas duas ideias, de que na condição natural o ser humano é livre e igual, e está aí, ele é livre para agir, né, regular as suas posses e as outras pessoas, da maneira como ele acha apropriado, né, fit. Quer dizer, claro, dentro de certos limites, né, não é uma liberdade ilimitada, não é um estado de licenciosidade, de liberdade absoluta, né, mas ele pode, por exemplo, se apossar, né, de certos objetos, considerá-los seus e, como veremos logo mais, procurar uma certa legitimação. Tá? Bem, também é um estado de igualdade entre as pessoas, não como Hobbes, né, descreveu
igualdade, que nós trabalhamos na videoaula passada, mas como uma igualdade natural entre as pessoas, né? Onde nós, nascidos, né, com as mesmas vantagens, podemos fazer uso das mesmas faculdades e que, então, assim nós temos que nos considerar uns aos outros da mesma maneira, sem subordinação, sujeição e etc. arbitrários. Né? Então, como a gente vê aqui, a descrição dessa condição natural, ela é feita em termos não tão sombrios, digamos, né, como o Locke. Bem, agora nós temos talvez as duas ideias que são as mais importantes de Locke do ponto de vista da sua ética. Tá? Nesse estado de natureza, diz Locke, né, as pessoas, né, e logo mais eu quero esclarecer o conceito de pessoa para Locke, né, as pessoas teriam direitos naturais e também obrigações. Aliás, obrigações, né, é o que, em geral, as pessoas esquecem que deveria também ser considerado nesse estado natural. Né? Bem, basicamente, então, se nós perguntarmos quais são esses direitos e quais são essas obrigações, as mais fundamentais, aquilo que a gente poderia considerar direitos naturais, né, são as seguintes. Todas as pessoas têm, então, a obrigação, ou seja, um dever fundamental, de buscar, por exemplo, sobreviver, né, em condições talvez muitas vezes difíceis, e também tem a obrigação de preservar a humanidade. Né? Quer dizer, essas são duas obrigações que, para o Locke, são intuições, né? São propriedades, vamos lá, propriedades da pessoa com a pessoa. Fundamentam uma série de outras obrigações, sim, mas essas são, digamos, as mais importantes, as básicas, né? Os axiomas fundamentais da obrigação moral para o Locke. Bem, e a partir disso também que a gente pode citar direitos naturais. Né? Então, claro, são os que sempre são lembrados, que toda pessoa, né, tem direito, por exemplo, à vida, à saúde, à liberdade ou às posses, e que nós não podemos, através das nossas ações, causar nenhum tipo de dano a esses direitos fundamentais das pessoas. Né? Então, claro, em geral, a saúde, né, John Locke era um médico e ele, né, entendia a importância da saúde para as pessoas, mas, em geral, as pessoas têm, né, uma visão mais geral da ética do Locke, esses direitos básicos fundamentais, a vida, a liberdade e as posses. Né? Então, como se pode perceber, há uma certa correlação aí importante. Né? Eu só posso dizer que eu tenho direito à vida na medida em que, claro, eu tenho a obrigação também de preservá-la, de me autopreservar e preservar a vida das outras pessoas. Né? Bem, em relação, então, a esse direito à minha vida, se eu me autopreservo e preservo a humanidade, isso gera uma obrigação para todas as outras pessoas de não tirar a minha própria vida. Bem, essas, enfim, explicitações, né, elas são apenas, por enquanto, ilustrativas. É claro que há outros direitos naturais em Locke. Por exemplo, nós temos o direito de punir quem comete ou quem se omite diante das obrigações, ou quem comete um crime contra a liberdade das outras pessoas e tudo mais. Isso também é um direito natural. Não é o caso aqui de fazer, né, a lista completa. Nós voltaremos mais adiante a tratar dessas questões, provavelmente voltando ao próprio Locke. Mas agora, então, é importante esclarecer o conceito de pessoa para o John Locke, né? Porque, enfim, a pessoa é a portadora desses direitos e dessas obrigações. Né?
E para John Locke, pessoa no sentido técnico, né, é um ser pensante, né, que tem racionalidade, tem capacidade reflexiva e que, portanto, pode considerar-se a si mesmo, né, como tal, como pessoa. Quer dizer, como continuando ao longo do tempo um indivíduo, uma entidade reflexionante, né, em diferentes lugares. Quer dizer, eu fiz aqui uma tradução um pouco livre, né, mas nos dá bem a ideia de que nós não podemos deixar de pensar nas pessoas, né, senão de uma forma muito especial, porque elas têm propriedades e atributos bastante específicos. Tá? Bem, e é nesse sentido, então, que nós podemos dizer que, do ponto de vista conceitual, o que significa para alguém ter um direito, né, para o Locke, é simplesmente ser uma propriedade da pessoa qua pessoa. Né? Nesse sentido, não é uma afirmação, digamos, empírica, mas é uma intuição fundamental a partir da qual, como eu antecipei desde o início, permite que a gente estabeleça regras de conduta, né, específicas. Por exemplo, né, que nós não podemos tirar a vida uns dos outros. Né? Bem, agora, tendo feito essas observações sobre o que existe, enfim, no estado de natureza, né, nessa condição natural, e que esses direitos são propriedades da pessoa qua pessoa, e quais são esses direitos e quais são as obrigações, é importante dizer que aparentemente não haveria necessidade de sair dessa condição. Né? No entanto, há sim. Né? Por quê? Porque esses direitos fundamentais eles podem entrar em conflito. Então, por exemplo, as pessoas podem começar a disputar a posse de um determinado objeto. Né? Alguém, por exemplo, colhe uma maçã, deixa num determinado lugar e a outra pessoa vai lá e pega e come. Né? Então, começa aí um conflito de posse desse objeto, dessa maçã, e, segundo Locke, nós precisamos, então, entre aspas, sair ou superar essa condição natural para estabelecer de quem é a posse legítima dessa maçã. Quer dizer, que a propriedade no sentido, então, de uma posse legitimada. Né? Para isso, então, nós precisamos instituir um juiz imparcial, alguém que não esteja nem vinculado a quem colheu a maçã ou quem, entre aspas, achou a maçã e comeu. Né? E esse juiz imparcial é o Estado. Né? Então o Estado vai dirimir esse conflito, né? Resolver de alguma forma essa disputa, né, pela posse e instituir a propriedade propriamente dita. Né? Então, claramente a gente vê que para o Locke, esse estado, essa condição natural é de liberdade e igualdade, tem imperfeições, e a gente faz um pacto não tanto para negar completamente essa condição, mas para estabelecer, digamos, a sociedade na sua melhor forma, quer dizer, com um governo, né, com uma instituição que julgue as coisas, por exemplo, desde um ponto de vista imparcial. Né? Então, o judiciário passa a ser um dos poderes fundamentais aí do Estado de Direito para o Locke. Né? Eu projetei aqui um quadro para vocês perceberem exatamente tanto a diferença na caracterização do Estado de natureza para o Hobbes, que é sim de liberdade, igualdade natural e tal, mas é um Estado descrito também de uma forma bastante negativa e que mostra que quando nós saímos dessa condição para o Hobbes, né, deve haver uma transferência completa dos direitos naturais ali existentes. Exceto, claro, completo está entre aspas aí, porque, enfim, há essa discussão de que, no fundo, o direito à vida, né, a se proteger em relação à sobrevivência não é transferido.
E aí o Estado Civil é visto como um leviatã, como um soberano, né? Com poderes absolutos. No caso do Locke, como a condição natural é diferente, quer dizer, há uma liberdade e uma igualdade, e há direitos e obrigações aí já operando, né, em certas organizações sociais, o pacto que nos tira, entre aspas, então, dessa condição, existe sim também, mas o Estado instituído não é, como em Hobbes, né, um Estado forte, poderoso, né, com todos os direitos, fonte única e exclusiva, por exemplo, da legitimidade de certas ações e tal. Mas é um Estado que garante direitos que já existem simplesmente na condição natural e aperfeiçoa esse sistema de direitos, evitando, por exemplo, né, as tensões entre eles. Bem, é claro que aqui caberia começar a discutir, então, a partir disso, né, as concepções filosófico-políticas de um e do outro. Não é objetivo dessa videoaula, né, não é de filosofia política. Claro que eu só vou chamar a atenção, né, para a forma de ver o Estado, né, a partir de Locke, que passa a ser liberal, né, não tanto libertarianista, como alguns pensam, né, mas bastante liberal, contrariamente à do Hobbes, que tem aí uma compreensão de que o Estado, enfim, tem que ter poderes para além dessa formatação que o Locke estabeleceu. Bem, então é aqui que a gente pode ver que, de alguma maneira, né, a leitura libertarianista do Locke, ela tem alguns problemas, né? Porque se nós tomarmos agora todos esses direitos naturais e dividirmos eles, né, em dois grandes grupos, os direitos positivos e os direitos negativos, nós veremos que em Locke não há só direitos de não interferência, né? Sejam eles ativos ou passivos, né? Por exemplo, um direito a não ser impedido de se fazer o que se quer, o direito de ir e vir, de não ser preso injustamente e tudo mais, né? Quer dizer, por exemplo, também os passivos, né? Ser deixado em paz e tudo mais. Essa noção, então, ela é estabelecida, né? Como, enfim, eu vou fazer um desenho aqui, né? Mas um desenho não muito. Como se esses direitos gerassem uma certa área em torno do indivíduo, né, de proteção. Quer dizer, por exemplo, eu posso esticar o meu braço numa certa direção, mas não, por exemplo, a ponto de bater no rosto da outra pessoa, causar ali um dano e tudo mais, né? Então é como se esses direitos negativos gerassem, né, esse campo magnético de proteção do indivíduo. Mas em Locke há também, né, vocês já verão que esse é o caso, direitos positivos, quer dizer, direito, lembrem, direito à saúde, por exemplo, né? Quer dizer, esse direito, junto com outros, ele seria um direito positivo, né? Por isso que é sim possível dizer que Locke é um liberal, embora ele não seja um libertarianista. Bem, agora é importante também esclarecer um outro ponto em relação a essa noção de pessoa, né, que parece individualizada e levar essa concepção política libertarianista, né? Na verdade, o importante aqui é perceber que, sim, há em Locke uma defesa, né, de que as pessoas têm em si mesmo, né? Todos nós temos uma propriedade, né? Então, embora nós não tenhamos posses no sentido de apropriações originárias, né, de certos objetos no mundo, sejam terras, sejam maçãs colhidas ou outros objetos, quaisquer, o fato é que para John Locke nós temos em nós, cada pessoa tem uma propriedade, né, quer dizer, um talento natural que pode desenvolver. Então, de alguma maneira, né, todos nós somos proprietários. Nós temos um talento e a partir dele, por exemplo, né, trabalhando, nós podemos gerar riqueza e tudo mais, né?
E aqui então tem um outro elemento importante que eu quero salientar em relação à ética do John Locke, que parece sim ser uma ética do trabalho, né? Por quê? Porque se vocês lembrarem, né, o que transforma uma posse, né, em propriedade no sentido agora legítimo, né, quer dizer, essa apropriação originária de um certo objeto passa a ser um direito meu, eu tenho direito a esse objeto, né, é no fundo, para o Locke, o trabalho, né? Então, o trabalho de uma pessoa, né, ela resulta dessa propriedade da pessoa de ter um talento, né, minimamente falando, né? E a partir então desse trabalho que ela gera obras, né, que são propriedades dela, né? Quando, claro, há um conflito, o Estado estabelece todo um processo a partir do qual se, enfim, consegue descobrir quem é, né, por provas, por evidências suficientes, o legítimo dono de um determinado objeto. Bem, é claro que isso coloca uma série de questões, e aqui novamente para mostrar que a leitura libertarianista não parece muito adequado, né, eu vou continuar com o mesmo exemplo, quer dizer, vamos supor uma determinada pessoa, né, Maria, por exemplo, né, que colhe uma maçã, né, e se considera dona, né? Por que é que, segundo Locke, nós precisamos permitir que a pessoa então se aproprie da maçã, ou eventualmente se aproprie até da terra, né, para que a gente possa, enfim, dizer que essa apropriação é uma propriedade legítima, né, e não uma mera posse. Bem, para entender isso, precisamos pensar assim rapidamente, né, que para Locke, permitir, a sociedade permitir que indivíduos se apropriem, por exemplo, de um determinado terreno, né, e que ali, pelo trabalho, plantem macieiras, colham, né, vendam no mercado, os comerciantes, né, revendam e tudo mais, isso tudo, né, a justificação para essa legitimidade na apropriação vem da vantagem geral para a sociedade. Tá? Por quê? Porque, segundo Locke, se nós continuamos numa condição natural, claro que há macieiras, né? São árvores, inclusive, né, enormes, mas que fazem maçãs pequeninhas, né, na natureza. Agora, se as pessoas se apropriam de um pedaço de terra, plantam a macieira, cultivam, né, podam e protegem contra insetos, né, eventualmente adubam essa macieira e tudo mais, as maçãs serão maiores e melhores, mais saborosas, sem eventualmente vermes, e tudo mais. Então, com isso, todos ganhamos. Bem, claro que há então uma ética do trabalho, um louvor, né, uma defesa de que todos têm em si mesmo, todas as pessoas têm em si mesmo certos talentos que pela sua, então, pelo seu trabalho, né, conseguem sobreviver, se preservar, ajudar o bem comum e tudo mais, né? Então tem ali uma certa justificação, digamos, liberal, tá? Mas por que John Locke não é um libertarianista completamente, né, no sentido atual, quer dizer, que acha que o Estado tem que ser mínimo e só proteger a propriedade e fornecer segurança? Porque para John Locke, o excedente da produção, por exemplo, das maçãs, né, depois que a pessoa se apropriou da terra, cuidou e etc., o excedente, de alguma forma, deve voltar para o bem comum, né? E aqui nós temos claramente, então, uma certa possibilidade, não de tornar John Locke, digamos, um socialista e tudo mais, né, mas claramente perceber que ele tem uma preocupação séria com a comunidade e tem ciência de que a apropriação, né, ela pode gerar desigualdades, ela tem vantagens, pontos positivos, como dizemos, mas ela pode gerar desigualdades e essas desigualdades precisam ser
compensadas de alguma forma, por exemplo, através de impostos e tudo mais, né? Bem, agora para ir encerrando então, né, em relação a essa afirmação de que o trabalho é o fundamento da propriedade legítima, né, daquela posse originária e tudo mais, né, e que o que excede deve voltar aos outros, né? Aqui na introdução o comentador desse livro exatamente salienta isso, né, que a leitura libertarianista então ela é equivocada, né? Para ir encerrando, eu só quero chamar a atenção da enorme influência que o pensamento de John Locke, baseado em direitos naturais, causou. Então, o último ponto da videoaula de hoje é esse, né? As influências. Eu não vou falar muito da Revolução Gloriosa Inglesa, né, de 1688. Locke vivenciou essa revolução. Basicamente foi um conflito religioso entre protestantes e católicos, né? Vigorava na Inglaterra naquele momento um certo protestantismo já bastante robusto, mas o rei era católico. Então deu um conflito, ele foi deposto, né? E John Locke, por exemplo, isso sim é importante salientar, né? Escreveu a famosa Carta sobre a Tolerância, onde, por exemplo, ele defende, né, a tolerância em relação a crenças divergentes. E isso sim é importante porque começa ali, junto com o liberalismo, né, a ideia de que o pluralismo de crenças e de valores é algo que tem que ser preservado, né? Por quê? Porque senão nós temos guerras permanentes entre pessoas que defendem dogmas divergentes. E as guerras religiosas, aliás, né, no início da modernidade, foram exatamente aquelas que levaram à ideia da tolerância, né, no sentido do Locke, do respeito mútuo entre as pessoas e da ideia de que o Estado tem que ser essa instância imparcial para julgar, né, independentemente do lado. Bem, agora, a grande influência, né, do pensamento de John Locke se deu, em primeiro lugar, na Declaração da Independência das 13 colônias norte-americanas, né? Então, quando a gente vê a Declaração da Independência Americana e a gente lê ela, né, a gente simplesmente lembra das primeiras afirmações, né, do segundo tratado do governo do Locke, né? Eu vou mencionar aqui, né, para vocês verem como exatamente é isso, né? Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, quer dizer, são intuições, né? Que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Bom, mais tarde foi trocado aí, né, a busca da felicidade e tudo, né, que aproximou ainda mais, enfim, o pensamento americano, né, quando se fez a Constituição americana, da filosofia política e dos seus pressupostos éticos, tal como a gente encontra, então, em John Locke. Tá? Bem, e agora, enfim, a partir disso é que surge, então, uma ética americana, que eu não vou abordar aqui, né, mas eu simplesmente vou salientar que foram americanos desse período, como, por exemplo, Thomas Jefferson, né, que estiveram também presentes, né, na Revolução Francesa, em 1789, e que lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, Declaração dos Direitos do Homem, nós encontramos novamente a presença da ética e da filosofia política do John Locke, né? Então, claro, Thomas Jefferson é um dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos. Ele conhecia muito bem o pensamento do John Locke. Foi ele que colocou isso na base da ética americana, digamos, que estudaremos mais adiante. E foi ele também, porque ele era embaixador lá em Paris, em 1789, né, que ajudou a formular a declaração, onde a gente vê claramente, né, por exemplo, ali no segundo item, né, que a finalidade da associação política do Estado é a conservação dos direitos naturais inalienáveis do homem, né?
Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Quer dizer, a influência, então, né, é forte ali na Revolução Francesa e a partir da Revolução Francesa no mundo moderno e no mundo contemporâneo, né? Bem, para encerrar então também, eu só gostaria de dizer que além da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos, então agora que se chama Direitos Humanos, né? Não só do homem, mas incluindo mulheres, né, e etc. Quer dizer, crianças, jovens, não é só o homem maduro, né, hétero e tudo mais, né, como era pensado nesse momento, que também tem, enfim, a Declaração de 1948 dos Direitos Humanos tem uma influência da ética e da filosofia do Locke bastante grande. Né? Então, embora hoje não se fala mais de direitos naturais, né, o justnaturalismo, inclusive, como filosofia política e jurídica, né, foi muito questionado, e a gente vai ver a partir de Bentham, então, né, um questionamento da ideia de direito natural já. Nós temos claramente, enfim, que perceber que, mesmo hoje, na contemporaneidade, né, a influência do Locke é bastante grande, tanto em termos éticos quanto políticos. Bem, em relação ao Brasil, né, é importante também dizer que John Locke, desde o período imperial, quando, né, a família se mudou para cá, né, a família real portuguesa, nós veremos esse ponto, né, ela trouxe novas ideias e uma dessas ideias, né, é a ideia do liberalismo, tal como foi pensado a partir de John Locke. Bem, por hoje então é isso. Nós vimos aqui uma ética deontológica baseada em direitos naturais, como sendo uma forma de fundamentação, né, da moralidade humana, que novamente pode ser considerada moderna porque ela não apela para grandes verdades da tradição, né? Não há reminiscência a um ser supranatural, a um Deus, como se fazia na Idade Média e tudo mais. Quer dizer, não é uma ética antiga conceitualmente, mas é uma ética propriamente moderna. Bem, eu convido agora vocês a ouvirem a próxima videoaula, que será sobre sentimentos morais, né? Então, nós temos aqui, como veremos, né, uma outra maneira de pensar a moralidade que não é como se fazia na ética antiga. Estudaremos, então, os sentimentos morais a partir de David Hume na próxima videoaula. Até lá!